Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria que é basicamente um kit de ferramentas para garantir que as decisões no direito sejam baseadas na razão e não simplesmente no poder. Vamos explorar as ideias de Robert Alexy. Essa é a pergunta, né? É a questão fundamental que deixou pensadores do direito acordados por séculos. É essa tensão que prepara todo o terreno para a teoria que a gente vai analisar hoje. Ok, para a gente entender o cenário, de um lado tínhamos o positivismo. A ideia era que o direito era um sistema fechado, quase matemático. Se a regra diz X, a decisão tem que ser X. Simples. O problema? A vida real é bagunçada, cheia de nuances que nenhum livro de regras consegue prever. Do outro lado, pensadores como Viegve diziam que o direito é pura argumentação, pura flexibilidade. Isso soa bem, mas, sem critérios claros, como a gente garante que a decisão não é só o que o juiz achou mais bonito naquele dia, é bem nesse dilema que Alexy entra. Então vamos conhecer o jurista que se propôs a construir uma ponte sobre esse abismo que existia entre a rigidez total e a arbitrariedade. Essa é a grande síntese de Alexy. O contexto aqui é tudo, viu? Alexis estava desenvolvendo suas ideias numa Alemanha que se reconstruía, muito consciente de como um sistema jurídico pode ser usado para o mal. Havia uma necessidade, real de se encontrar um novo fundamento, um modelo que fosse rigoroso, mas ao mesmo tempo humano e justo. E o brilhantismo de Alexy foi não tentar inventar a roda do zero. Ele agiu como um grande sintetizador, sabe? Ele pegou as melhores ideias que estavam no ar na sua época, ele absorveu a lógica do diálogo de Habermas, o poder da argumentação de Perelman e a necessidade de flexibilidade de Virweg para construir algo novo, algo mais completo. Certo. Então, como Alexy propõe que a gente saia da pura opinião e chegue numa decisão que seja realmente justa? A resposta está em estabelecer as regras do jogo. Ele criou, basicamente, um manual de instruções para o discurso racional, um caminho que pode ser aplicado diretamente no direito. E aqui está o pulo do gato. Para Alexy, toda vez que um juiz dá uma sentença, existe ali uma alegação implícita, a de que aquela é a decisão correta. E se há uma alegação de que aquilo é o correto, então essa decisão precisa poder ser defendida com razões, com argumentos. Isso abre a porta para o debate e para a justificação racional. E para essa justificação funcionar, Alexy propõe regras, como num jogo justo. Primeiro, as regras de lógica. Os argumentos não podem ser contraditórios, têm que ser claros e baseados em fatos. Segundo, as regras de jogo limpo. Todo mundo que participa do debate tem que ter a chance de falar, de questionar, de apresentar suas ideias, sem medo e sem nenhum tipo de coação. Ok, a teoria é bem elegante, a gente entende a lógica. Mas como isso funciona na prática, especialmente naqueles casos difíceis em que direitos fundamentais entram em conflito? Vamos ver um exemplo bem concreto de como isso se desenrola. Para entender a aplicação, primeiro a gente precisa sacar uma distinção crucial que o Alexy faz. As regras são tipo um interruptor de luz, ou estão ligadas ou desligadas. É proibido ultrapassar o sinal vermelho. Simples assim. Já os princípios são mais como um controle de volume. Podem ser aplicados em diferentes graus. Pensa na dignidade humana ou na liberdade. E é exatamente aqui que a teoria do Alexy mostra que veio. Porque na vida real, esses princípios se chocam o tempo todo. Não dá para simplesmente escolher um e ignorar o outro. É preciso encontrar um equilíbrio racional. Vamos pegar um exemplo clássico dos tribunais. De um lado, o direito de informar o público, a liberdade de imprensa. Do outro, o direito que uma pessoa tem de ter sua honra protegida. Uma reportagem pode ser de interesse público, mas, ao mesmo tempo, pode arrasar com a reputação de alguém. Como é que se decide isso? E isso nos leva à famosa ponderação. E olha, não é uma escolha arbitrária, não é achismo. É um processo racional e bem estruturado. Um juiz analisaria fatores como estes. A notícia é verdadeira? Ela é realmente relevante para o público? O dano à reputação da pessoa é grave? A forma como a notícia foi dada foi respeitosa ou foi ofensiva sem necessidade? O crucial aqui é que a decisão é o resultado de uma análise de pesos e contrapesos, não de uma preferência pessoal. Então, juntando todas essas peças, qual é a grande lição? A gente chega na mensagem central do trabalho de Alexy, a ideia de que, no direito, justiça é sinônimo de justificação. E é aqui que a gente vê como ele conectou tudo. Ele pegou a flexibilidade da tópica, mas deu a ela os critérios de racionalidade que estavam faltando. Ele manteve a necessidade de rigor do positivismo, mas tornou essa rigidez mais inteligente, permitindo o equilíbrio entre princípios. No fim das contas, ele não destruiu o que veio antes, ele construiu em cima, criando uma teoria muito mais robusta. Então o ponto crucial é este. Para Alexy, não basta um juiz dizer que uma decisão é justa. É preciso mostrar por que ela é justa.
usando argumentos que qualquer pessoa racional possa acompanhar e, idealmente, aceitar. A justiça se torna um processo transparente de dar e avaliar razões. E, para fechar, fica uma reflexão. Hoje em dia, com algoritmos e inteligência artificial tomando decisões que afetam a nossa vida, a demanda por justificação, por regras claras e por um processo justo de argumentação como o que Alex propôs, talvez nunca tenha sido tão importante. O que acontece quando a caixa preta de uma IA substitui um juiz? É uma questão fundamental para o nosso futuro. E um ótimo ponto para a gente encerrar essa análise.